Eu vejo Então, vamos muito. lá. Obrigada pelo convite, né? Primeiro, porque é muito importante a gente trazer esse assunto, trazer esse conteúdo. E aí é sempre bom a gente ter essa oportunidade de dar informação para as pessoas, né? De qualidade. Então, primeiro, queria te agradecer. Segundo, então, vou me apresentar. Eu sou a Daniele Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica e também sexóloga. Atuo aí há quase 10 anos somente com mulheres e somente com disfunções sexuais femininas. É a minha especialidade, é a área onde eu me encontrei, eu sou muito apaixonada, né? Então eu trabalhei aí por muito tempo só com mulheres que não conseguem ter penetração, que tem muita dor durante a penetração, né? Que tem queixas sexuais, queixas íntimas, que tem dificuldade de atingir o orgasmo, dificuldade na excitação. É, eu pratico CrossFit há quase 3 anos e aí eu comecei a perceber uma carência muito grande de profissionais da área de fisioterapia pélvica, né? Que é a área onde eu faço parte, para atender essas mulheres que vêm do CrossFit. Porque muitas vezes essas mulheres elas não querem passar com uma profissional que vai simplesmente, ah não, você tem que sair do CrossFit, e que às vezes isso pode acontecer se a pessoa não conhecer um pouquinho sobre a modalidade, né? Então eu percebi que existia essa carência e até esse receio das mulheres de irem buscar ajuda. Porque, nossa, eu preciso me tratar, mas eu não quero parar de fazer atividade física, eu não quero parar de fazer exercício. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, assim, quando eu divulgo sobre incontinência urinária no CrossFit, às vezes me mandam mensagem, mas eu tenho que parar? Então elas não querem precisar parar. E às vezes uma fisioterapeuta pélvica que vai atendê-las e que não entende do CrossFit, pode ser que ela peça para parar de certa forma. E a gente sabe, né, quem está no meio do CrossFit sabe que o CrossFit existem inúmeras adaptações que a gente pode fazer para que a pessoa não pare completamente. É claro que ela vai precisar reduzir, diminuir alguns exercícios, né, mudar alguns exercícios, mas ela vai poder retomar isso no futuro. Então, por isso que eu comecei a me interessar nessa área, né, e aí hoje eu também atendo mulheres com incontinência urinária, no geral, e principalmente meu foco é achar essas mulheres aí que estão precisando de ajuda no CrossFit. E acho que é Tá isso. Queria que certo. você se apresentasse também. Para os seus convidados, né? Então, meu Sim. nome é Fabiana, né? Eu sou físio também, né? Fisioterapeuta. Eu venho da fisioterapia pediátrica. Toda vez que eu falo isso, o pessoal fica assim, olhando para mim e fala assim, nossa, mas pediátrica, que tem a ver com esporte, né? Mas, essencialmente, era o que eu mais gostava de fazer. E quando eu entrei para o CrossFit, sempre tive um pezinho na ortopedia, eu sempre tratei também alguns pacientes, tinha alguns pacientes na ortopedia, mas eu não era especializada em ortopedia, né? Sempre foi uma área que eu gostei, mas aí eu achei, como eu gostava demais de pediatria, eu falei, não, eu vou fazer especialização em pediatria porque é o que eu mais gosto realmente. Quando eu entrei pro cross, eu comecei como você, né? Você começa a ter o olhar de fisioterapeuta dentro do box, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a olhar para os movimentos das pessoas e perceber o quanto elas tinham dificuldades em alguns movimentos, que seria tão fácil resolver as dificuldades delas, e muitas vezes era só um detalhezinho, assim, sabe, de movimento que você tinha que fazer diferente para conseguir aquele movimento melhorar. E aí, nessa época, eu comecei a conversar com um dos professores lá, um dos coaches dentro do box, e a gente conversando, ele falou, por que você não conversa com o dono para a gente começar a fazer um trabalho de prevenção de lesão, né? Eu falei assim, poxa, mas eu não estou me sentindo preparada ainda para, né, fazer isso, porque eu sou só da pediatria. Não, por mais que eu goste muito de ortopedia, tem alguns pacientes, eu não sou especializada em esporte, é diferente, né? E aí fui fazer alguns cursos, fiz alguns cursos especificamente para esportiva, alguns cursos de especializações. E aí fiz a proposta para o dono do box e a gente começou a fazer esse trabalho de preventivo mesmo, né? Avaliação biomecânica, mostrar para as pessoas o quanto era importante a gente conhecer o próprio corpo para poder entender por que estava fazendo um movimento incorreto, quais eram as dificuldades que eu tinha para poder melhorar, o que eu tinha que fazer para melhorar aquele movimento. E tô lá no box já fazem, como fisioterapeuta, essencialmente, já fazem 5 anos, né? E pratico CrossFit há 6 anos. É uma coisa que eu sou Ah, que legal. apaixonada.
Eu sou apaixonada pelo cross, eu falo assim que para mim é a atividade física mais funcional que existe. E que o que estraga o CrossFit ou a fama do CrossFit é o nosso eguinho, né? Porque nós temos muito ego, então a gente quer. O ser humano quer exagerar em algumas coisas e acaba errando, né? E aí a culpa é do cross, né? Da atividade. Na verdade, a atividade não tem culpa, né? Nós, seres humanos, é que colocamos coisas erradas dentro de uma atividade física que só deveria dar prazer, na verdade, né? Sim, com Então eu falo certeza. que é uma atividade que essencialmente é funcional, então assim, originalmente é totalmente funcional. Você consegue ir adaptativa, né? Qualquer pessoa consegue adaptar o treino do CrossFit para sua realidade. Então, assim, eu me apaixonei. Então, eu sempre falo é, que se você quer fazer alguma coisa que te dê prazer, é CrossFit. É uma coisa que você vai sentir um alívio depois que termina de treinar. Você pode até sentir dificuldade nos 3 primeiros meses, né? Porque a gente fala assim, ai, mas muita dificuldade. Mas depois que passa aqueles 3 meses de adaptação do corpo, você não quer mais sair. Realmente vicia, né? É, você chega E lá e você aí, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como que, como que eu pensei, né? Só para, né, resumir, Dani, por que eu fiquei pensando muito em incontinência? Eu já fiz algumas lives, não só sobre incontinência, com outros profissionais, mas eu fiz uma live sobre diástase, mas que envolvia um pouco de incontinência também, porque a diástase acaba envolvendo as mesmas musculaturas, né? E porque eu senti isso na pele, né? Quando eu comecei a praticar atividade física, eu comecei a ter escape de urina quando eu fazia o pulo de corda, né? O double under. E aí eu falei, meu, que droga! Eu nunca, né? Eu tinha sentido um pouco na gravidez, mas eu achava que era normal na gravidez. Depois a gente vai É, conversar, a né? gente vai conversar sobre isso hoje, Eu né? achava que era normal, então mesmo sendo fisioterapeuta, mas como eu não acho, talvez por não sou da área de pélvica, então eu não fiquei focada. Falei, normal, não vou ficar me Sim. ligando nisso, né? E aí passou a gravidez, parou, né, os escapes, mas quando eu comecei a praticar o cross, voltou. Comecei a sentir essa dificuldade de segurar a urina quando eu tava fazendo o double under, que é o pulo de duplo, né, de corda. E aí eu Sim. falei, começou a me dar uma chavinha. E eu procurei algumas amigas minhas que tratavam, que fazia pélvica, elas me passaram alguns exercícios e tal. Eu fiz alguns exames, não deu nada muito alterado, mas aí a gente começou a fazer um tratamento. Elas me passavam alguns exercícios para fazer em casa também. E aí parou. Não tenho mais. O que eu percebo, tá? Que quando eu deixo de fazer os exercícios de vez em quando, ele volta um pouco. Então, assim, para mim, na minha concepção, eu tenho que sempre estar meio que atenta nessa parte do assoalho, assim. Assim, Sim. eu tenho que nunca, talvez até por não ter feito um tratamento realmente, né, direitinho, dentro da clínica, não, porque não tinha condições, né, naquela época de fazer. Sim. Então, que não é um tratamento barato, né, Dani? Não é um tratamento baratinho, né? Sim. Depois a gente fala sobre isso. É. Mas é necessário. Então, naquela época, o que eu fiz foi pegar orientações com as profissionais que conheciam. Eu fiz alguns exames que eu paguei, mas eu não fiz um tratamento certinho dentro da clínica. Então, Sim. assim, resolveu num primeiro momento? Resolveu, mas de vez em quando eu percebo que se eu não volto a fazer fortalecimento, eu não consigo controlar muito bem, entendeu? Eu tenho que Sim. dar uma pensada maior e tal. É, a gente vai entrar sobre isso em mais detalhes, mas a gente tem que pensar que os músculos da nossa pelve, eles são músculos, né? Se a gente para, por exemplo, de fazer exercício físico, quanto tempo É, demora para a gente também perder o tônus da nossa perder musculatura, perder ter né? fraqueza, né? Acaba se tornando mais fraco, né? Então, hoje eu pego não sei quantos quilos. Fico sem treinar ali alguns meses, eu vou treinar de novo num determinado movimento, né? Eu não vou pegar a mesma quantidade, você concorda comigo? Sim, Então, assim, realmente, claro que um tratamento faz a diferença, né? Porque aí você entende, a gente vai conversar depois disso melhor, mas entende muito melhor como funciona a sua contração, aprende a fazer ela com muito mais eficiência, mas provavelmente essa mulher ela vai ter que ter alguns cuidados,
vai ter que fazer alguns exercícios para o resto da vida para se cuidar. Muito mais como uma ginástica mesmo, como um exercício físico, né? Porque é músculo, não tem jeito. A única diferença é, você não vai mais ter alteração, você vai saber como contrair e você vai precisar muito menos exercícios depois que você já estiver bem. Então você vai precisar fazer, e aí às vezes um pular um dia ou outro não vai ser tanto problema. Igual como a mesma coisa do nosso exercício físico do dia a dia, né? Só que no exercício físico a gente vai trabalhar outra musculatura que ninguém ensina, que a gente precisa também trabalhar essa musculatura que está escondidinha, né? A musculatura do assoalho pélvico. E é uma musculatura muito complexa, né, de trabalho, né? Porque você não... É muito difícil até de saber... Do profissional, por exemplo, o profissional pélvico, ele vai ter aparelhos que vai conseguir ter essa condição de falar, né? Mas, por exemplo, vou dar exemplo de Pilates. A gente trabalha no Pilates, porque eu sou instrutora de Pilates também, né? A gente trabalha muito na musculatura pélvica, de assoalho pélvico, de diafragma, parte respiratória e tal. A gente ensina a fazer essa contração, mas a gente que está ali dentro do estúdio, a gente não tem certeza absoluta se a pessoa está tendo realmente essa ativação ou não, né, do assoalho pélvico da forma correta. Já a profissional de pélvica mesmo, a fisioterapia pélvica, tem como saber se está tendo efetivamente essa contração. Eu, que sou só profissional do Pilates, não tenho. Então, por mais que eu ensine a aluna a ter essa contração, eu nunca vou ter certeza absoluta que ela está conseguindo fazer essa contração com efetividade, né? Exatamente. Então, na avaliação pélvica, né, a gente vai conseguir mostrar realmente para a paciente, a gente vai olhar, né, a vulva, a vagina, vai mostrar para a paciente a contração que ela faz, né? Então a gente tem esse conhecimento para realmente mostrar para ela. Normalmente, nas outras áreas da fisioterapia, a gente vai atender a paciente vestida, então você não vai estar vendo essa musculatura, né? Não que a paciente não vai estar vestida no meu consultório, claro que vai estar, mas em determinado momento, para eu poder avaliá-la e para eu poder tratá-la, eu vou precisar sim. Eu só trabalho com mulheres, né? Mas também existe essa disfunção em homens, embora seja menos comum, mas também existe. Mas para as mulheres eu vou sim ter que vê-las, ter que ver esse canal vaginal, ter que ver essa musculatura para ver se ela está contraindo corretamente, se ela está entendendo o que é essa contração. Então essa é a grande diferença, né? Que até por isso que eu não, assim, tenho dificuldade em passar exercício. Às vezes a pessoa fala para mim, eu tenho perda e tudo mais. Eu não tenho como passar um exercício sem ver ela. Eu preciso ver o que ela consegue fazer de exercício, né? Eu preciso ver se ela está entendendo. Porque o primeiro passo é a percepção. Porque como a gente não conhece muito bem essa musculatura, ela não sabe nem como ela faz para contrair. E aí, às vezes, eu recebo a paciente no consultório e falo, eu já fiz pompoarismo, já fiz curso de pompoarismo. Aí, quando elas deitam na maca, então faz a contração. Às vezes, elas estão contraindo abdômen, contraindo coxa, mas elas não sabem contrair o assoalho pélvico, justamente porque está escondidinho. Então, claro que, às vezes, a fisioterapeuta que atende outras áreas, né, e o Pilates, por exemplo, ele ajuda. Tem mulheres que super conseguem fortalecer com Pilates, quando a gente vai olhar, nossa, que musculatura boa, porque eu faço Pilates, eu faço a contração e tudo mais. Mas a gente não indica, por exemplo, Pilates para quem tem uma disfunção já instalada, né? Para quem está ali com uma incontinência urinária, porque não vai necessariamente tratar. Pode até prevenir de alguma forma, exatamente, se ela estiver entendendo, se ela tiver consciência. Mas, infelizmente, muita gente não vai ter nem consciência, vai achar que tem, mas não tem consciência de como contrair. Vai achar que está conseguindo contrair e não está contraindo, na verdade, né? Exatamente. Mas só para dar exemplo, vou dar exemplo de contração abdominal, né? Que é uma coisa muito simples, que seria mais óbvio, né? Eu peço pro meu aluno contrair o transverso abdominal, que não é o reto abdominal, e eles não sabem a diferença. E aí eles não sabem como ativar o transverso. Eles não têm a mínima ideia como ativa o transverso abdominal. Eles acham que é murchar a barriga. E aí, como que eu faço para fazer com que eles entendam? Eu mostro a minha barriga.
E ponho. E acabo tendo que fazer isso no tato mesmo, né? Ponho a mão deles na minha barriga, no meu abdômen. Eu relaxo meu abdômen e depois eu ativo só o transverso, sem colocar o, murchar a barriga, né? Porque eles tentam murchar a barriga, colocar a barriga para dentro, como se estivesse fazendo uma hipopressão, né? Na verdade, não Sim, exatamente ativação de transverso. Então, esses músculos que são muito internos, no caso o transverso, o assoalho pélvico, o diafragma, são músculos muito difíceis de você conseguir mostrar para o paciente ou para o aluno se ele está fazendo certo ou não. Muitas vezes tem que ser no tato exatamente. mesmo, tem que ser pegando, tem que ser mostrando. Igual no transverso, a gente acaba. Eu peço para colocar, muitas vezes, eles colocarem o dedo um pouco aqui perto da crista ilíaca e peço para eles tossirem, porque o transverso, ele, quando você tosse, ele dá uma saltadinha, né? E aí eles entendem Sim. onde está o transverso. Então, muitas vezes tem que ensinar onde está o músculo para depois ele começar a tentar ativar o músculo. Porque se eles não sabem nem aonde está o músculo, eles não sabem como, vão nunca saber como ativar eles, né? Então Ah, é bem sim, eles não complexo, vão né? saber mesmo, é. E o transverso é um dos músculos que a gente consegue ativar com a contração do assoalho Sim. pélvico. Então, muitas vezes é um exercício que a gente passa também para esse mesminho que você falou de 2 dedos acima da crista ilíaca e Uhum, fazer uma contração como se fosse segurar o xixi uhum. e sentir essa contração ali, porque é o único jeito que a gente tem mais próximo é a ativação de transverso. É o único jeito que a gente tem mais próximo da mulher entender de roupa como que ela faz essa musculatura, como que ela faz essa ativação de assoalho pélvico, entendeu? Porque o transverso ele vai ser ativado indiretamente quando a mulher contrai o assoalho pélvico, não tem jeito. Ô, Dani, e fala um pouquinho pra gente o que que é a incontinência urinária, assim, como que é, quais, que causa ela, e como que ela começa, como ela pode começar? Vamos lá então. Então a incontinência urinária ela é a perda involuntária de urina, né? Então a nossa musculatura, eu trouxe até a minha pelve aqui, bem didática Ó. para ficar fácil de explicar. A nossa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, que são esse conjunto de músculos. Essa pelve ela é bem didática, mas é toda uma rede de músculos integrada, né? Que nos fecha aqui por baixo. Então, fecha aqui a nossa pelve. E esses músculos, eles têm que ter a capacidade de segurar o nosso xixi, de segurar o nosso cocô nas nossas atividades de vida diária, no nosso dia a dia, né? Não pode deixar escapar nada, nenhuma perda de urina. Então, se a mulher ou o homem, né, se a pessoa começa a ter alguma perda durante o dia, em algum momento, isso já significa uma incontinência urinária, tá? Seja ela em pequena quantidade, seja ela em grande quantidade. Então, significa que tem alguma alteração nesses músculos que está gerando uma perda de função, né? Que é uma função que essa musculatura tem de segurar o nosso xixi e de segurar o nosso cocô. Essa incontinência urinária, ela pode se apresentar de várias formas. Então, uma das formas que ela se apresenta é a incontinência urinária de esforço, né? Que é uma das, na verdade, das mais comuns nas mulheres que praticam atividade física de alto impacto, que praticam CrossFit. O que é essa incontinência urinária de esforço? Ela aparece no momento do esforço, então, que é a mesma que você teve muito provavelmente, Fabi. Então, é aquela que aparece no momento que a gente vai fazer o exercício, a gente sente perder. Ou então, ainda, mesmo sem o exercício, na tosse, no espirro, a gente também considera um esforço. Então, tem muitas mulheres que vão levando a vida achando que é normal. Ah, eu espirro, eu solto um pouquinho de xixi, mas acho que é normal, né? E não, na verdade, não é normal. É um esforço, também aumenta a pressão intraabdominal, acaba perdendo urina nesses momentos, tá? Então, isso é incontinência urinária de esforço. E existe a incontinência urinária que se apresenta de outras formas. Então, pode ser uma incontinência urinária por extravasamento, que então é aquela mulher mais tensa, que segura o xixi por muito, muito, muito tempo, e aí acaba perdendo urina porque segurou muito. Ou ainda a urge-incontinência, que a gente fala, que é aquela mulher que tem incontinência na hora da urgência miccional. Então ela sente uma urgência, uma vontade de fazer xixi repentina, e aí ela acaba perdendo urina antes de chegar no banheiro. Tem também a incontinência urinária, que aparece, por exemplo, a mulher vai no banheiro, fez o xixi, mas por alguma tensão que existe ali, ela acabou não eliminando toda a urina da bexiga e perde urina depois, no decorrer do dia, em outros momentos. E ainda tem a incontinência urinária mista, que é quando ela apresenta a incontinência urinária de esforço e algum sintoma, né, além da incontinência urinária de esforço, perde urina em algum outro momento. Ou ainda sintomas do que a gente chama de bexiga hiperativa.
A bexiga hiperativa também é um diagnóstico urinário, né? E ela, normalmente, esse diagnóstico ele é feito quando a mulher apresenta pelo menos 3 sintomas dos que eu vou mencionar agora. Um desses sintomas é a urge-incontinência, que eu falei, então a perda durante a urgência. Mas também pode ser só urgência miccional. Então aquela mulher que tem, nossa, aquela vontade que tem de sair correndo para fazer xixi. Isso é uma urgência, não é normal. Muitas vezes a pessoa acha que é normal também. É a frequência urinária aumentada. Então aquela mulher normal da gente fazer xixi por dia é de 4 a 8 vezes. Então se a mulher está fazendo xixi 15 vezes por dia, tem uma frequência urinária aumentada. É claro, gente, que existem algumas medicações, existem alguns tratamentos que podem aumentar essa frequência urinária, tá? Então, alguns diuréticos, né? Então, claro que essa paciente vai ser avaliada como um todo, porque não adianta, às vezes, tratar uma frequência urinária aumentada se ela tem aí outras questões, né? Então, sempre avaliar todo o contexto. Mas, se não tiver nenhuma outra coisa, geralmente é uma alteração dessa musculatura. Assim como a noctúria também, o que é a noctúria? É a ida ao banheiro também durante a noite, no momento que é do sono. O normal é a gente não acordar para fazer xixi, nenhuma vez. É a nossa musculatura ter a capacidade de segurar esse xixi durante a noite, durante o momento do sono, tá? Então tem muitas mulheres que às vezes acordam ali 2, 3 vezes. É um sinalzinho de bexiga hiperativa, mas claro que precisa ter pelo menos 3 desses sintomas para a gente dar o diagnóstico, tá? E ainda a enurese noturna, mas que aí é mais comum em crianças, que é a perda de urina à noite mesmo, mas que também pode acometer alguns adultos, né? Então, se tiver 3 desses sintomas, a gente já considera uma bexiga hiperativa. E aí, se apresenta sintomas de bexiga hiperativa e ainda incontinência urinária de esforço, a gente também considera uma incontinência urinária mista, tá? Existem alguns fatores de risco para incontinência urinária, né? Que pode ser obesidade, então, ou IMC elevado, porque você aumenta o peso, aumenta a carga nesse assoalho pélvico e muitas vezes não prepara ele para isso. Então, mulheres, né, que às vezes ganham muito peso, perdem muito peso, você vai sobrecarregando esse assoalho pélvico. A gestação acaba sendo um fator de risco por conta disso, principalmente mulheres multíparas, né? Então, que tiveram 2 gestações ou mais. Então, passaram por essa sobrecarga ali. Então, pensa que essa musculatura, ela está acostumada a carregar um útero pequenininho, né? De repente, esse útero começa a crescer, começa a pesar, tem líquido, tem tudo lá dentro. Imagina a sobrecarga que não faz nesse assoalho pélvico. Então, as gestações acabam... Por isso que muitas mulheres acabam desenvolvendo uma incontinência urinária na gestação. Então, às vezes, não conhecem desse assoalho pélvico mesmo, sobrecarrega ali e pode desenvolver, né? Então, esses são alguns dos fatores de risco, né? Além das atividades físicas de alto impacto. A idade também, porque às vezes a mulher não tem nenhuma perda, mas com o tempo, nunca trabalhou essa musculatura, não sabe o que ela existe, passou uma vida inteira sem saber que ela existe, às vezes chega, né, numa idade mais avançada, após a menopausa, ela começa a ter perdas urinárias, porque a musculatura dela, no geral, às vezes já está mais fraca. Imagina essa musculatura que ela nunca nem mexeu, nunca nem cogitou trabalhar, né? Então, isso também é um fator de risco. E aí, vamos entrar então nas atividades físicas de alto impacto e no CrossFit, que é o que a gente veio, né, a incontinência urinária no CrossFit, principalmente falar. Hoje, estima-se que em torno de, a cada 10 mulheres que praticam CrossFit, 3 vão desenvolver incontinência urinária. Então, são todas as mulheres que praticam CrossFit que vão desenvolver? Não. Por isso que eu acredito muito que também tem uma certa tendência daquela pessoa, né? A gente vê às vezes pessoas, a gente até conversou um pouco sobre isso antes também, né? Pessoas que tiveram a mesma história, então, as 2 tiveram uma única gestação, as 2 praticam CrossFit, uma vai ter incontinência urinária e a outra não vai ter. Então, às vezes, pode ser vários fatores. Pode ser que ela trabalhava realmente essa musculatura, que ela entende melhor como funciona e treina, e simplesmente pode ser que ela não tenha aí essa certa tendência que eu falo, né? Que ela pode ser uma predisposição genética mesmo, que algumas mulheres vão ter. Isso explica também o porquê que muitas mulheres, às vezes, nulíparas, né? Que nunca tiveram... Eu estou atendendo uma paciente agora, nulípara, não teve filhos, nunca praticou atividade física de alto impacto, é jovem e tem incontinência urinária de esforço. Então, ela não tem nenhum dos fatores de risco, não é obesa,
Então não tem nenhum dos Uhum. fatores de risco que a gente coloca, mas ela tem. Então, provavelmente, uma certa tendência ali da musculatura dela, né? Poderia até avaliar se alguém da família também tem e tudo mais. Eu tenho visto também bastante gente que me fala, né? E às vezes, minha irmã também tem, então eu tive, a minha irmã também tem, sabe? Também teve. Então, muitas vezes isso acontece, tá? Acredito que exista aí uma certa tendência. Mas o fato é que a cada 10 mulheres que praticam CrossFit, em torno de 3 a 4 mulheres, né? Então são 35 a 45% os números dos estudos mais recentes de mulheres vão desenvolver essa disfunção por conta aí do impacto, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do CrossFit aqui, para quem não conhece, nada melhor do que você Modalidade, que está há né? mais tempo nessa área, explicar a modalidade, porque eu acho que ainda tem bastante preconceito, como eu falei no começo da live, eu acho que eu também já tive esse preconceito, né? E eu lembro que logo que eu comecei o CrossFit, eu treinei um dia com você, porque eu sempre fui assim, né, de horários, sempre fui horário, e você me falou justamente isso, olha, nós, né, você é fisioterapeuta também, a gente começou a conversar e você falou, olha, o CrossFit, o problema é o ego. E eu falei, puxa, é verdade, né? Porque a gente entra no É. CrossFit muitas vezes e você vai ver o treino que tá lá, você fala, nossa, mas como que eu fiz exercício físico minha vida inteira, fiz musculação minha vida, como que eu não vou conseguir fazer? Não, não vai, porque aquele treino muitas vezes é um Totalmente treino que a gente chama de diferente. RX, que é para um outro condicionamento. Mas assim, também é CrossFit você saber adaptar, né? Você Uhum. saber o que você consegue fazer daquilo Para o seu ali. E isso eu acho muito momento, bacana né? para o seu momento. Então, a gente tem que colocar o nosso ego de lado e fazer competições somente com a gente mesma no CrossFit, É, né? Para que a gente vá sim, acompanhando a nossa evolução com o tempo. E é bem isso. isso Então, é. tem outros esportes que geram muito mais lesões do que o CrossFit, mas na verdade ainda existe esse preconceito da modalidade em si. Você fala CrossFit, você fala, nossa, não, você não vai poder fazer. Calma, não é bem assim, né? Existem adaptações. Eu queria que você explicasse um Sim. pouquinho de como funciona a Então, modalidade. vamos tentar entender o que é o CrossFit, né? Porque assim, quando a gente fala de CrossFit, as pessoas já pensam em carregar o pneu, né? É, Em carregar pneu, né? Em colocar 100 quilos para cima da cabeça, né? As pessoas já começam a imaginar tudo isso. Então, vamos pensar que o CrossFit, na verdade, é só uma modalidade de exercícios funcionais, só que vão ser exercícios funcionais de alta intensidade. Então, eu vou pegar exercícios que são funcionais no meu corpo, agachamento, pulo, eu pulo no meu dia a dia, todo mundo pula no seu dia a dia, todo mundo agacha no seu dia a dia, todo mundo deita e levanta, todo mundo faz um monte de coisa funcional que tem dentro do CrossFit, pula o muro, entendeu? Todo mundo faz isso, só que numa intensidade menor. No sim. CrossFit, a gente faz tudo isso numa alta intensidade. Então, por isso que é tão complexo. Por isso que quando eu vou fazer o CrossFit, quando eu entro no CrossFit, eu tenho que adaptar. Porque o que o RX, né, que a gente fala que as pessoas que fazem o treino da forma correta ou da forma que é proposto, faz, para aquela pessoa que faz o que é proposto, aquilo é intenso, mas para mim é muito mais que intenso. Se eu adaptar, já vai ser intenso. Então, o CrossFit ele vai misturar LPO, que é o levantamento de peso olímpico, a ginástica e exercícios aeróbicos intensos. Essa mistura dentro de um treino que a gente chama de WOD, né? Eu falo que o CrossFit ele é uma atividade, como você falou, que é super adaptável. Então, vou dar exemplo de peso, vai, que as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Ah, mas pega muito peso, né? Olha o tanto de peso que vocês põem pra cima da cabeça. Não sei se vocês não têm medo daquela barra bater na cabeça. Quando eu entrei no CrossFit, eu não pus nenhum peso acima da minha cabeça. Eu fui fazer tudo com uma barrinha, um caninho de PVC. Então eu aprendi primeiro todos os movimentos para depois o coach olhar para minha cara e falar assim: não, agora você pode pôr um pouco de peso aí. Agora o seu movimento tá bonito. Tá Sim, razoável, então põe um pouquinho de peso. Até mesmo porque, como eu explico para todo mundo que vem com alguma dor, né? Porque aí a gente entra no ego. Então,
Por que que eu falo que o que machuca é o ego, né? Porque quando você entra no CrossFit, você quer carregar o peso que o seu amiguinho que tem 5 anos carrega. Só que o seu amiguinho que tem 5 anos já sabe fazer o movimento. Você ainda não sabe, então você tem que aprender primeiro o movimento. Então a gente aprende o movimento para depois começar a pôr carga nesse movimento. Porque no nosso neuromotor, quando você ainda não sabe fazer o movimento e eu começo a colocar carga, para o meu neuromotor, eu quando coloco carga é porque eu estou ressaltando para o meu cérebro que aquele movimento está correto. E aí, para eu conseguir reajustar aquele movimento para um movimento bom, para o movimento correto, é muito mais difícil. Porque eu vou ter o meu cérebro contra mim, contra o meu corpo. Então, é isso que eu falo para Sim, as pessoas. Primeiro aprende o movimento. Perceba que o movimento está correto. Se você fizer isso, você não vai se machucar. Você vai é começar verdade. a colocar a carga sem se machucar. Então, é isso que é o CrossFit. É uma atividade que te dá todos os condicionamentos que um ser humano precisa. Equilíbrio, força, cardiovascular. Ele vai te dar todas os condicionamentos que um ser humano precisa para sobreviver com saúde, né? O resto é conversa. O resto é o seu ego querendo te colocar, querendo ser melhor que o outro. É isso. Mas é uma modalidade que te dá a aptidão física. É só simplesmente isso. Aí, quando a gente pensa Perfeito. nisso, né, Dani, sobre o CrossFit, a gente pensa, até ia falar com você sobre isso quando você começou a falar sobre quais são as probabilidades, o que pode causar mais incontinência dentro do CrossFit. E aí você falou um pouco da gravidez, né? E eu tive alguns casos de gravidez na 131, e é isso que eu percebia, por exemplo, quem tinha mais, teve algumas grávidas que não tiver, que fizeram todos os treinos, é lógico, adaptaram algumas coisas, mas, por exemplo, que corriam. Elas corriam e não tiveram incontinência. E corriam, Sim, né? E teve sim. grávidas que não correram e que tiveram. Mas fizeram outras coisas, pularam, por exemplo, caixa. Então, assim, o que eu penso? Que é muito mais realmente o seu corpo, né? Que se está preparado para aquilo ou não, do que qualquer outra coisa. É lógico, quando a gente pensa na grávida, a gente não vai pensar só também na incontinência. Tem um monte de coisa. Muitas grávidas que praticaram cross comigo falavam, mas fulana fez assim, por que eu não posso fazer? Nada no CrossFit, ele é proibido para uma grávida, mas a gente tem que entender se naquele momento é, vale a pena fazer, né? Você não é Sim, um atleta, você só tá ali por saúde, para querer fazer, deixar o seu corpo em movimento. Então, assim, para que eu vou pendurar numa barra para fazer um pull-up, né? Que é aquele exercício na barra, né? Se é. eu posso cair, né? O objetivo do movimento na gestação é outro, né? O objetivo do movimento Uhum. durante a gestação é manter a saúde, é prevenir diabetes gestacional, é manter a saúde do bebê. Agora, a mulher, ela já pratica CrossFit, já pratica há um tempo, ela pode fazer CrossFit na gestação? Claro que ela pode, até porque o CrossFit tem inúmeras adaptações. Só que, para precaução do seu assoalho pélvico, né? Então, assim, existem alguns exercícios que têm o risco de queda, que aí o próprio coach vai orientar você a adaptar, por exemplo, o salto na caixa. A gente, quem nunca, né? Quem faz crossfit há um tempo, quem nunca caiu num salto na caixa, né? Então a gente cai sem estar grávida. Imagina você caindo grávida, né? Então tem Que essas perde questões. equilíbrio, a grávida tá com ainda mais quando tá já com a barriga maior, seu centro de gravidade, de equilíbrio já tá em outro momento, tá mais pra frente, né? Perfeito. Tudo mais Muda complicado, o né? centro de gravidade, exatamente, muda o centro de gravidade, a gente fica com uma certa frouxidão dos ligamentos, né, das articulações, elas vão ficando mais frouxinhas, principalmente da região pélvica, porque o objetivo é esse mesmo, né, ganhar ali espaço na pelve para vir o bebê, então, e os nossos músculos, eles têm a relaxina, né, atuando durante a gestação, que deixa tudo mais frouxinho, então já é um risco maior de você perder o equilíbrio, de você cair. Então, tem alguns exercícios como corrida, como salto na caixa, né? Dependendo do movimento, você vai subir uma corda grávida, o risco de você cair, eu nunca caí sem estar grávida, mas o risco de você cair. Então, assim, tudo, né? A maioria das coisas você até pode, mas nem tudo convém, porque o objetivo é outro. Então, por que a gente não pode adaptar alguns exercícios ali, né?
Ou a corrida, por exemplo, se a mulher não tem nenhuma perda de urina, no início da gestação ela quer continuar correndo, a sobrecarga no assoalho pélvico dela não é tão grande, né? Não tem grandes problemas, mas a corrida é uma das indicações, né, de atividade física de alto impacto que pode favorecer uma incontinência urinária. Assim como a corrida, o salto na caixa e o campeão de audiência, que é o salto de corda, né? O pulo da corda, né, é o que mais as mulheres relatam queixa de perda urinária. E assim, já é e principalmente o double under, que é o salto duplo, né? Então, quando a corda passa 2 vezes, a pessoa dá um salto e a corda tem que passar 2 vezes por baixo do seu pé. Esse double under, né? A pessoa tem que sair muito do chão, né? Então, o impacto quando ela volta é maior. Então, imagina, isso já gera uma sobrecarga no nosso assoalho pélvico sem nós estarmos grávidas. Se nós estivermos grávidas, essa sobrecarga acaba sendo muito maior, porque além da nossa musculatura estar segurando os nossos órgãos normais, está segurando um peso de um bebê. Então esse, sim, é um dos principais exercícios que devem ser adaptados por precaução do seu assoalho pélvico, tá? Então isso é muito importante a gente falar, porque ainda tem muito preconceito na internet, de tipo assim, nossa, grávida, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, grávida não pode pegar peso. Se essa grávida não tiver nenhuma restrição e ela já faz exercícios físicos, muito pelo contrário, ela precisa manter, né? A atividade física já se comprovou que diminui o risco de prematuridade, que ajuda na saúde da mãe e do bebê. A atividade física é muito importante na gestação. Só que vale a pena você adaptar alguns exercícios por precaução do risco de queda e por precaução do seu assoalho pélvico, porque o risco de você desenvolver uma incontinência urinária no pós-parto é maior. E também tem a questão da diástase, né? A diástase é um espaçamento patológico do músculo reto abdominal e também dependendo, por exemplo, uma grávida vai de 7, 8 meses vai ficar fazendo alguns abdominais? Não, porque o risco dela desenvolver uma diástase é maior, então tem que tomar cuidado com isso. E a diástase vai prejudicar a força dela num pós-parto, né, Fabi? Vai prejudicar esteticamente, claro, né, também. Mas também prejudica o assoalho pélvico, prejudica a força dela. Então é algo que não é bacana da gente ter. Então tem que ter alguns cuidados essa gestante, mas muito mais por conta desse motivo. Manter a atividade física, mas pensar que o objetivo da gestação, da atividade física na gestação vai ser outro. Então não tem nada de mais você adaptar alguns exercícios. Então, a gente nunca. E as pessoas não imaginam, né, que essas musculaturas, tanto do que reto abdominal, transverso, diafragma e assoalho, eles estão totalmente interligados, né? Elas, Sim. E aí elas não imaginam que, por exemplo, o jeito que eu respiro durante o exercício na gravidez é importante até fora da gravidez, né? A gente sabe que como eu respiro, como na hora que eu vou fazer algum tipo de exercício, vai me ajudar a segurar, a fortalecer e a melhorar esse assoalho, né? Sim. Dani, e aí o que eu queria ver com você, quais são como que eu posso prevenir? Quais são os exercícios mais indicados para prevenção? Quem não tem, mas eu quero não ter, né? Eu não quero ter. Legal. A prevenção, como a gente estava falando antes, tem, né? Só da gente fazer exercícios físicos, né? E cuidar da nossa saúde, a gente já vai estar prevenindo, mas não vai estar fortalecendo diretamente o nosso assoalho pélvico. Então, pilates, algo que fortaleça seu assoalho pélvico são formas de prevenção, mas ainda assim não é algo que você vai ter certeza. Assim como a gente falou no começo da live, você não tem certeza que você está contraindo a sua musculatura. Então, eu pratico uma atividade física de alto impacto. Poxa, eu não tenho incontinência urinária, não tenho nenhum sintoma. Mas, sei lá, conheci alguém que tem, ou até pior, alguém da minha família tem. Então, pode ser que eu tenha alguma tendência, eu quero prevenir. Vá numa fisioterapeuta pélvica especializada, faz uma avaliação, aprende a contrair esse assoalho pélvico, aprende a fazer alguns exercícios. Você não vai precisar de um tratamento. Às vezes, você vai fazer poucas sessões. Seu investimento não vai ser tão alto, mas pelo menos você vai aprender como você vai prevenir essa musculatura, como você vai se cuidar. Como eu falei, a mesma coisa que uma atividade física, né? Você vai entender que existem músculos.
nós não somos ensinadas a conhecer essa musculatura do assoalho Uhum. pélvico que fica escondidinha, né? Mal e mal, aliás, mal e mal não, nós não somos ensinados a conhecer o nosso próprio corpo. Quem dirá, né? A intimidade, né? Nós mulheres, principalmente, não somos ensinadas a conhecer a nossa vulva. Quem dirá a nossa musculatura que fica mais escondida? Então, pelo menos numa avaliação, num tratamento de fisioterapia pélvica, você vai entender onde estão esses músculos, como você faz para contraí-los, como você faz para fortalecê-los, e aí você vai prevenir isso com mais assertividade, eu diria, né? Uhum. Então essa, na minha opinião, é a melhor forma de prevenção. É difícil você passar exercício sem saber o quanto essa mulher consegue, o quanto ela entende dessa Uhum. musculatura, sabe? E aí, no caso, por exemplo, eu já tenho uma perca. Como que é o processo de tratamento? Isso, aí se ela já tem uma perda urinária, aí nem se fala. Aí que ela precisa mesmo de fisioterapia pélvica, porque daí nenhuma dessas outras questões vão proteger, vão tratar, né, essa musculatura. A primeira linha de tratamento para quem tem uma incontinência urinária é a fisioterapia, tá? Então a primeira, né, questão que é indicada, existe uma cirurgia, que é a cirurgia de colocação do sling, mas não é a primeira linha de tratamento, né? Um bom médico urologista vai explicar sobre isso, vai falar que é uma segunda opção, então, sei lá, quando teve a recidiva, tentou a fisioterapia, né, não tá dando certo, pode fazer o sling, e ainda assim é algo que pode perder eficácia com alguns anos. Então, por isso que a fisioterapia, mesmo assim, não é descartada, né? O ideal é que essa mulher, mesmo assim, aprenda a fortalecer esses músculos para que ela não tenha perdas futuras, né? Na fisioterapia pélvica, a gente vai avaliar o assoalho pélvico dessa paciente, ver o que ela entende desse assoalho pélvico. Muitas vezes a gente, como eu falei antes, a gente tem que começar lá na percepção, lá no entendimento. Nossa, é assim que se contrai? Nossa, é assim? Ah, tá. É assim que se relaxa. Muitas mulheres também não sabem Relaxar, relaxamento, né? acabam Uhum. perdendo urina por tensão, né? E não só por fraqueza. Então, muitas vezes, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é percepção, entendimento dessa musculatura, né? E relaxamento. E aí, depois, ainda fazer um protocolo de exercícios de fortalecimento. Até que a gente né, elimine a queixa. Então, essa mulher não está mais perdendo urina, ela recebe alta da fisioterapia, mas ela vai continuar com alguns exercícios que, como eu falei, não necessariamente mais precisam ser diários, com a mesma frequência que ela estava no tratamento, mas ela precisa, porque é músculo, né? Músculo a gente precisa continuar trabalhando. Então é uma quantidade de exercícios menores que ela precisa continuar aí cuidando para o resto da vida, né? Depois que ela já desenvolveu uma incontinência urinária. Mas é muito importante tratar, né, Fabi? Porque essa incontinência urinária, quando a mulher não trata, ela pode piorar. Então, ela tem hoje uma incontinência urinária de esforço, mas daqui a pouco ela começa a ter noctúria. Então, levanta para fazer xixi à noite. Começa a ter uma urgência miccional. Aí, daqui a pouco, ela começa a ter uma incontinência, perde urina na urgência, sabe? Então, assim, pode ir aumentando. E aí, essa vai a falta de funcionamento, né? Pensa que é um músculo que tem que funcionar. E ele não está funcionando adequadamente. Ou ele está tenso, ou ele está fraco, ele tem alguma alteração ali. E aí, essa alteração, quando não trabalhado, você nem sabe que existem esses músculos, eles continuam ali sem trabalhar. E aí, isso pode ir piorando até ela ter uma incontinência de gases, uma incontinência fecal, né? Perder Então, fezes. vamos dizer assim, da incontinência urinária, o pior cenário seria já ir para uma incontinência fecal, é isso? Ela Sim, pode com certeza. chegar a isso. Pode chegar a isso. Ô, Dani, e a gente percebe muito, né, quando a gente conversa com as mulheres, o quanto elas são negligência, elas têm negligência a respeito disso, né? Porque elas acham muito normal, principalmente na gravidez, como a gente acha normal, né? Que na É, gravidez é normal ter escape de urina, né? menina, você Eu, sabe que eu, teve até um vídeo da Fernandinha Paes Leme durante a gestação dela, que ela tá fazendo o programa, ela fala, eu não posso rir muito, senão eu vou perder xixi, né? É meio naturalizado, como se fosse algo normal, né? Eu normal, tô grávida, eu é vou perder normal. xixi, eu tô grávida. E não é normal. Você não perder xixi não grávida, você tem que continuar não perdendo xixi grávida, né?
Só que muitas vezes é isso, a pessoa nunca nem sabe como que funciona essa musculatura, ela tá grávida, ela é normal perder um pouquinho de xixi. E aí o que acontece no pós-parto, ela continua, porque ela desenvolveu ali uma alteração, aquele assoalho pélvico sobrecarregou e às vezes ela pode continuar após o parto com essa incontinência urinária. E elas vão empurrando com a barriga porque é algo que ninguém vê. Às vezes, principalmente quando é uma incontinência urinária de esforço, né, que elas só perdem na tosse ou no espirro. Então, eu só perco um pouquinho no espirro, na tosse. Aí elas vão levando, Não é empurrando com a normal barriga. também, né? Você tossir, Não é normal. você Nenhuma tossir e dar risada e perder urina, né? Exatamente, sair aquele escape. Então, muita gente acha que é normal e vai levando a vida assim, vai negligenciando, vai deixando para depois, aí não prioriza o tratamento, justamente Uhum. porque é algo, ninguém vê e tudo mais, vou priorizar outras coisas na minha vida, como a gente falou. Não é um tratamento caríssimo, de jeito nenhum, né? E hoje em dia existem inúmeras formas de parcelar, né, de Uhum. fazer o tratamento, né? Mas é um tratamento que você pode balancear para que você consiga priorizar naquele momento. Mas é isso, às vezes é a falta de prioridade, porque é algo que ninguém vê. A não ser que Eu daqui falo a assim pouco ela que comece a perder urina a ponto de, tipo, nossa, tá molhou. constrangedor, né? É. Mas E, por exemplo, no vejo. CrossFit ainda a gente sua tanto que às vezes a mulher sua na virilha, né? Então, Aí dependendo da polícia. uma vez eu vi, olha que coisa louca, eu não lembro aonde exatamente eu li, tá? Se eu falar pra você aonde eu li, eu não vou estar mentindo, porque eu não lembro. Mas tava assim, como métodos, não é preventivos, mas acho que era preventivos de escape de urina era um absorvente diário. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, quer dizer que você usa isso como prevenção? Não, não é normal, você não entendi. Você tem que procurar um tratamento. Não é você só, então vou usar um absorvente diário, pronto. Esse é o meu método de melhorar Você não meu previne nada, escape. né? É. Tem até um meme na fisioterapia pélvica, bastante fisioterapeuta usa. Olha, absorvente não é tratamento. E não é, Gente, né, gente? é. E Eu fiquei assim, eu fiquei assim, olhando aquilo. eu já tive várias conhecidas, às vezes, que vêm falar comigo e falam, eu venho treinar de absorvente. E elas acham normal, porque elas acham que é normal perder urina na corda, elas acham que é normal perder urina na corrida. Nem todas relatam na corrida, tá? Mas a corrida também é uma atividade, a gente não falou da corrida, também é uma atividade física de alto impacto, também pode gerar ali, elas podem sentir. No levantamento de peso, eu também não É, falei, mas o levantamento de peso é outro momento que elas podem sentir a perda por urinária, causa porque às vezes pega muito da peso. hiperpressão ali do abdômen, né? Exatamente, aumenta a pressão intraabdominal e aí, às vezes, ainda mais se elas usam aquele cinto, né? Uhum. Aumenta mais ainda a pressão intraabdominal, elas podem sentir essa perda. Tanto que a gente vê algumas halterofilistas super fortes, né? Eu até postei recentemente um videozinho, acho que não postei o vídeo, acho que alguém me mandou e eu falei sobre isso no meu Instagram, que ela mostra a mulher pegando peso e aí ela acaba perdendo urina, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que é porque eu peguei muito peso e eu perdi. Não, é porque o seu assoalho pélvico está com alguma alteração. Tem uma alteração na funcionalidade. Porque você Uhum. está fortalecendo todos os outros músculos e Menos esquecendo de ele. fortalecer É essa porque assim, você musculatura está pélvica. ficando forte. Eu fico imaginando assim, você tá ficando forte em todas as outras musculaturas, está carregando mais peso, mas você não está preparando o seu assoalho pélvico para aquele peso que você está carregando, né? É perfeito para aquela pressão intraabdominal que É, você vai exercer pegando aquele sim. peso. Exatamente. Então você imagina assim, eu tô conseguindo pôr, sei lá, 130 quilos pra cima da cabeça, mas eu não entendo que eu ganhei força no meu corpo, nos meus braços, na minha perna para conseguir levar esse peso pra cima, mas eu não preparei meu assoalho pélvico para fazer isso. Eu só Sim. acho que é só os braços e as pernas que precisam fortalecer para É. conseguir a coluna, né? Porque as pessoas vão com muito medo da coluna, né? Vou fortalecer partes paravertebrais, vou fortalecer o core para não ter problema na coluna, mas esquece uma região que também precisa, que também vai pegar esse impacto dessa carga, né? Sim. E assim, esquece e às vezes não sabe, Fabi.
É, Hoje tem sido mais falado, e assim, na nossa área, né, nós somos fisioterapeutas, a gente estuda músculo, né? Na faculdade, ainda assim, nada nos livra, né? é. Mas Mas eu, né? Eu tive, né? sim, sim. E assim, a gente vê, eu também já tive perda de urina de esforço jovem no Lípara e também tive, né? Porque eu tinha também uma alteração no meu assoalho pélvico, porque eu tinha dor na penetração. Então a minha musculatura Uhum. tinha uma perda de funcionalidade por conta disso e fiz fisioterapia e enfim, consegui me tratar. Mas para você ver, a musculatura, muitas vezes a pessoa não sabe mesmo que essa musculatura existe. O que eu quis dizer assim, nós como fisioterapeutas, a gente ainda estuda os músculos, e mesmo assim a gente não se livra de ter uma alteração nesses músculos. E Quem esquecer dirá muitas aquela pessoa. vezes, né? Aí Dele, né? isso, Porque é uma exatamente, música que a esquece. gente não tá vendo, né? Então a gente esquece que ele existe, É, né? É como se fosse até o coração. Esses dias eu estava conversando, acho que com meu filho. Acho que foi com ele. Que ele perguntou assim: o coração é feito de quê, mamãe? Eu falei: é um músculo. Aí ele disse: nossa, mas é um músculo? Eu falei assim: é um músculo. Então a gente que esquece que bonitinho. muitas coisas dentro da gente é feito só de musculatura É, realmente, né? é verdade. A E gente para pensar ainda, né? Poxa, o coração é um músculo. Aí, quando é, vai falar. E aí, às vezes a pessoa que nunca nem estudou músculo na vida, ela realmente nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Então, às vezes ela vai treinar, vai fazendo, vai fortalecendo os músculos. Opa, uma amiga uma vez comentou, uma amiga fisioterapeuta comentou que na academia ela chegou e contou: escuta, você fortalece a sua musculatura do assoalho pélvico? E tipo, a mulher olhou assim pra ela, né? Nem pensou no do que ela tava falando, né? Então tem gente que nem sabe, nunca mas o ouviu que é falar. assoalho pélvico, né? É, exatamente. Eu brinco muito assim para igual, por exemplo, eu já tratei de grávidas, né? Dentro, preventivo, na verdade, tratamento quando eu falo assim, preventivo, para não sentir dor lombar, para drenagem, para não ficar tão inchada, tal. E aí muitas vezes eu ia fazer alguns exercícios e aí eu já meio que fazia exercícios para tentar ativar mais o assoalho pélvico, né? E aí eu meio que falava para elas pensar como estivesse tentando segurar o xixi. Como fosse, né? Como você segura o xixi? Você lembra como você segura o xixi? Tenta fazer esse movimento do segurar o xixi. Que eu acho que Isso. um método mais fácil delas conseguirem entender o que é mexer nessa musculatura, né? Sim. Inclusive, um dos exercícios que às vezes eu passo, não é para todo mundo, mas porque é um exercício que já se sabe que se ele é feito de forma incorreta, ele pode causar infecções de urina, infecções urinárias. Uhum. Então, eu gosto de passar ensinando para paciente durante lá a avaliação, durante o tratamento, às vezes eu passo, mas muito mais para elas entenderem e Como somente fazendo uma vez por sim. dia, que é o Uhum. segurar o xixi na hora que você está fazendo o xixi. Que aí você tá lá fazendo xixi, você segura o xixi e solta. Coisa muito rápida, né? Não pode ficar segurando porque o seu cérebro ele tá mandando aquela informação do Uhum. jato miccional sair, então não é legal. E nem quando a bexiga tá muito cheia, que também, tudo risco Fazer de esse infecção de movimento. urina. Uhum. Sim. Não é um exercício indicado, mais uma vez, para você passar e a pessoa ficar fazendo várias vezes, não. Mas uma vez por dia não tem problema. Pelo Uhum. menos por um tempinho para a mulher entender, para a pessoa entender. Ah, é Aonde que tá assim. Nossa. onde tá a musculatura, né? Sim, eu lembro muitos anos atrás, quando esse exercício foi passado para mim, de fazer e falar: nossa, eu não sabia que era assim que se contraía. Para mim foi super Uhum. uma descoberta. Então, né, e muito mais jovem, né, e ainda sem estar formada na área pélvica, você vai começando a assimilar. E é assim com muitas mulheres que nunca entenderam, nunca souberam que existia uma musculatura. Então, tá certinha, é passar mesmo a segurar o xixi, né? Ah, pensa em segurar um pum, às vezes a gente fala. Pensa que você não pode Contrair, né? escapar, né? É a mesma musculatura para segurar xixi, segurar cocô, né? Então, é algo parecido com isso. E esse exercício de tentar segurar o xixi, desde que feito ali uma vez por dia, sem ficar repetindo, não tem problema para ela entender. Dani, deu uma hora, você acredita? Não sei se teve a sensação que estava faltando mais coisa. Meu, Nossa, a gente falou é um bastante. Deixa assunto, eu ver. é um
É um É. assunto muito extenso, né? E a gente fala bastante, gosta de falar, um assunto que a gente gosta também, né? Aí É, o negócio flui, né? flui, mas que bom, acho que a Ah, gente conseguiu falar tudo que a gente uma coisa precisava. que eu esqueci, eu acho que eu esqueci, que era sobre a gesta... quem teve partos normais e quem teve partos cesáreos. Mesmo aquelas mães que têm parto cesárea também pode ter incontinência, né? Não é Ah, só os sim. vaginais que causam A gente incontinência. até falou de falar de mitos e verdades, né? É, sim. Então, isso é um grande mito que ronda, né? Que é o parto normal causa incontinência urinária. Não, isso é um mito, né? Na verdade, um dos fatores de risco para incontinência urinária pode ser o trabalho de parto prolongado. Então, aquela mulher ficar muitas horas em trabalho de parto, principalmente no período expulsivo, porque aí realmente pode sobrecarregar essa musculatura do assoalho pélvico. Então, sim, trabalho de parto, muitas horas prolongado, pode gerar uma sobrecarga, é um fator de risco para desenvolver incontinência urinária. Mas não o parto normal em si. Tá? A alteração ali que o parto né, vai sair, né, a nossa vagina, os nossos músculos, eles são elásticos para permitir a saída do bebê. E a cesariana também vai ter uma alteração muscular, porque vai cortar a nossa musculatura. Tudo bem que é em Uhum. cima, mas vai ter um desequilíbrio muscular. Não tem como falar que Sim. não. Vai ser cortado todas as camadas de músculo por ali. Então, teoricamente, as duas gestações, tanto seja por parto normal quanto por parto cesariana, são fatores de risco para desenvolver incontinência urinária, mas muito mais pela sobrecarga nesse assoalho pélvico, não Uhum. pelo tipo de parto, né? E outra coisa que é um grande mito é o que a gente já falou várias vezes aqui na live. Perda de urina, mesmo em pequena quantidade, não é normal. Então, não acredite que pouquinha quantidade de perda é normal, porque não é, né? E muita gente acredita, infelizmente, né? Ah, sobre o café, eu ia até perguntar isso pra você. Eu li alguma coisa a respeito falando que a cafeína agravava a perda involuntária da urina, é verdade? É que a cafeína, ela é irritativa, né? Então, para a uretra, geralmente aquelas pessoas que tomam Eu muito café e estão tomo no muito tratamento. café. Então, mas você, por enquanto, está sem sintomas, É, né? Continue tô. cuidando do seu assoalho pélvico. A minha dica para você é, continue fazendo seus exercícios, não deixe assim muito tempo sem fazer. Uhum. Mas assim, não é que, poxa, eu vou tomar muito café, eu vou desenvolver incontinência urinária. Não dá pra gente dizer isso ainda, né? Não acredito que tenha Uhum. estudos específicos disso. Mas a cafeína ela é irritativa, ela né, acelera, e ela acelera, por exemplo, assim, se a pessoa já tem uma perda de urina, ela pode aumentar a perda, porque ela acelera, né? Então, Uhum. ela pode aumentar. Então, geralmente, aquela mulher que tem a perda urinária e ela toma muito café, a gente pede para diminuir durante o tratamento, tá? É Uhum. uma das coisas que a gente pede para dar uma diminuidinha, reduzida, para ajudar a gente na perda. Entendi. Na Eu acho que diminuição tinha da mais perda, no caso. eu acho que tinha mais algumas, deixa eu lembrar. Ah, Sobre diabetes também, eu estava lendo que a diabetes aumenta as chances também de incontinência, é verdade ou não? Você sabe alguma coisa? então, eu talvez as medicações, né, que é a Que diabetes, mas eu aumenta não conheço assim, nenhum estudo em diurético, por cima ser disso, sabe? diurético, né? Isso, porque como tem Então, medicações que são diuréticas, eu pode ser que acredito que aumente. por conta disso, sabe? Uhum. Então é o que eu tava falando da noctúria. Às vezes a mulher fala, ai, nossa, eu acordo 3 vezes pra fazer xixi, mas eu tomo diurético antes de dormir, né? E Então, aí acaba. E é péssimo, né? Porque aí vai abalar até a parte de sono, né? De é, regeneração. É difícil. sim, esses dias uma outra pessoa me procurou falando assim, depois que eu tive filho, eu comecei a ter uma noctúria muito irritante, e aí eu falei, tá, mas você acorda pra fazer xixi, ou o seu filho acorda, e aí você acorda e aproveita e vai fazer xixi. Aí ela, não, realmente, o meu filho acorda e aí eu aproveito e vou fazer xixi. Eu falei, então, na verdade, você não tá com noctúria, você tá com alguma alteração no sono. Que aí depois ela começa a acordar, qualquer coisinha que o filho faz, ela acorda, ai, que eu vou fazer xixi. Sabe? Aí Uhum. ela acostumou a bexiga dela daquela forma. Então, ela precisa tratar o sono também. Então, não adianta, muitas vezes não adianta a gente. Claro que uma avaliação pélvica, eu falo.
toda mulher deveria fazer. Sempre é válido fazer uma avaliação do assoalho pélvico, entender e tudo mais, e às vezes fazer algumas sessões. Mas não necessariamente ela vai fazer só isso. Eu vou ter que avaliar essa paciente como um todo e indicar outras coisas junto para ela. Certo. Dani, eu queria te agradecer. Tá ficando tarde pra gente, né, já. Sim. Mas eu Vamos queria te marcar mais agradecer vezes. muito. Eu acho que Eu é que agradeço. ficou muito bem explicadinho, assim, o que eu queria passar nessa live, né? Eu queria poder ajudar um pouquinho as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o próprio corpo mesmo, né? Eu acho que é essa a nossa função, né? A função de quem trabalha na área da saúde é tentar esclarecer o máximo que puder sobre coisas que as pessoas têm pouco acesso ou que não procuram saber, né? Muitas vezes, sei lá, não acham tão importantes, mas muitas vezes acabam vendo nossas lives, vamos dar uma lida, vamos ler, vamos ver um pouquinho o que está acontecendo aqui. E aí começa a ter um monte de start, fala assim, vou procurar saber, né? Vou começar a pesquisar, vou atrás de um profissional, e é isso. Tentar ajudar Exatamente. essas pessoas que muitas vezes que são leigas, né? Que não têm essa consciência de quanto é importante a gente também tratar de músculos e de coisas que a gente acha que não são importantes, né? Que são normais, a gente está envelhecendo, a gente está grávida, é normal, e na verdade não é, né? É saúde também, né? Exatamente. É espalhar informação de qualidade, Fabi. Com certeza, eu acho que a gente está aqui para isso. No que a gente puder ajudar de informação, é sempre positivo. Eu que te agradeço o convite, a oportunidade de falar desse assunto, que também é um assunto que me pegou de jeito, gosto muito de falar. E é isso, né? Que nós possamos chegar em muitas pessoas. Ô Dani, e aí se alguém quiser procurar você, como que a gente procura? Qual que é o seu Instagram, seu contato, você quer deixar? Sim, gente, ó, então meu Instagram é @fisiosexualidadefeminina. Ali tem todos os meus contatos. Se você entrar lá no link da minha bio, vai ter o contato para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vou responder, né? Vou ajudar. Pode entrar em contato comigo pelo direct do meu Instagram. Também vou responder, vou tirar as dúvidas, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Tem um canal do YouTube, onde eu coloco vídeos, principalmente sobre sexualidade feminina, falando da vida sexual da mulher, Legal. tá? Mas tem Qual que é o canal? vídeo. O canal é Sexualidade Feminina, com a doutora Daniele Moreira. Mas se colocar lá Fisiosexualidade Feminina também vai aparecer, tá? Então também o canal do YouTube também tá lá no link da minha bio. Se inscrevam. Se inscreve lá, Fabi, no meu canal, para você receber os vídeos sempre que eu posto, a cada 15 tô dias. entrando nos 40, já tô nos 40 a mais, né? Daqui a pouco a menopausa chega. As coisas Tem que começam a ficar estar mais super bem preocupantes nessa área, informada né? e orientada. É isso aí. É importante. Obrigada, A menopausa é outro Dani. assunto bem É um assunto interessante bom, de ser não é? falado. É Nessa área, ótimo. não é? Eu percebi muita diferença, viu, Dani? Depois dos 40. É, Muita. Alguns aspectos, assim, nessa região, é muito louco, né? Como vai sim. mudando, né? Sim, Gente. e a tendência é ir mudando mais. A gente tem que sempre estar munida de informação, entendendo o que funciona, quais são as alterações do corpo, porque é outra coisa que muitas vezes, agora ainda bem, eu tô adorando, tem muitos artistas falando de menopausa, falando que estão entrando e tudo mais. Tem sido mais falado, mas assim, a mulher não era preparada para entrar na menopausa. Os médicos não tinham muito esse acolhimento, sabe? Quando você chegava próximo da menopausa, você já não era mais mulher, né? Pronto, sua Você vida deixava de ser sexual mulher. acabou. Você deixava de ser mulher. É muito ruim isso, né? É. Porque você ficava pensando assim, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Não vou mais, né? Não vou mais ter nada. Mas é interessante isso que você falou, porque existe uma questão emocional inconsciente das mulheres que entram na menopausa. Eu sempre falo isso. Às vezes, inconscientemente, elas não se consideram mais mulher, porque elas não estão mais na idade fértil. E nem que elas querem engravidar, nem querem mais, às vezes já tiveram filhos, mas inconscientemente é isso. Então, olha só, o comentário que você fez, é realmente isso que passa na cabeça dela, sabe? Então, além de de todo o turbilhão de sensações e de coisas diferentes que estão acontecendo no corpo, elas ainda têm que lidar com isso, sabe? É uma pressão muito grande. Dani, ó, mais uma live pra gente fazer.
Vamos Sobre, combinar. sobre Adorei. menopausa, sobre 40 a mais. Não precisa nem colocar menopausa porque eu ainda não cheguei. Meu médico falou assim que meus hormônios estão bons ainda, mas eu já tô sentindo coisas diferentes. Porque eu acho que muitas vezes é também tá envelhecendo, né? Por mais que eu não tenha entrado na menopausa, eu tô envelhecendo. A gente tá E eu acho que os 40 é uma Ainda coisa bem, psicológica. tudo bem a gente envelhecer, né? Não, e os 40 é uma coisa meio psicológica, né? Eu penso assim, que a gente chega aos 40, depois que a gente passa dos 40, já entra uma chavinha assim, meu Deus, eu entrei nos Enta agora, né? Não saio nunca mais dos Enta, entendeu? Mas Agora então aí é fica que assim, tá, menina, essa cultura que a gente tem do tipo, nossa, eu tô envelhecendo. Gente, ainda bem. Ou a gente envelhece ou a gente morre. Não morre, tem né? isso. Entendeu? Não, Dani, eu Que prefiro bom, né? envelhecer. Lógico, que bom, eu também. Quero envelhecer com saúde, é o que importa. É, só quero envelhecer podendo fazer tudo que eu fazia antes, entendeu? É, calma, né? Ou pelo menos próximo. É isso aí, pelo menos próximo, Talvez mais seja com a exatamente. mesma intensidade, vamos dizer assim, né? É isso aí. A gente vai adaptando mais uma vez. Adapta, mas faz, né? Exatamente. Dani, brigadão, adorei. A Ai. gente, meu, você é um amor, você damos até risada agora no finalzinho, né? A gente tem que falar sobre sexo da próxima vez, vai dar mais risada. Também, perfeito. Olha aí, já temos vários assuntos. Ah, você também é uma fofa, viu? Brigadão. Super Um beijo. beijo, Até a Dani. E próxima. galera, obrigada por Amei. participar, quem tava aí, ó. Agora deu uma enchi um pouquinho. O pessoal Mas assistem a chegou no live. final. Aí Assista. eu vou gravar, vou